Na verdade, eu acho que eu toquei nas três. E Toquei uma em Tabuão, Tabuão. uma em Itapecerica e uma em Juquitiba. É adolescente, a normal de adulto, que é de Tabuão, que é o hospital maior deles, e a de dependente químico. Vamos lá? Vamos, bora? Pode começar? Pode começar. E aí, folks, tudo bem com vocês aí? Mais um episódio aqui. E hoje tô com o meu doutor aqui, o meu médico aqui, ó, que fez eu chegar aqui, ó. Se não fosse esse cara aí, talvez eu não estaria por aqui. Se apresenta aí, doutor Lucas. Tudo bem, eu sou o Lucas, sou médico, estudei psiquiatria e há alguns anos estudo acupuntura. E eu recebi esse convite do Johnny para falar um pouco de medicina alternativa. Aí eu falei, vamos falar, né? Desmistificar algumas coisas, falar para que serve a acupuntura. A maioria das pessoas pensa que só serve para dor. Sim. É uma ótima ferramenta, melhora bastante, só que também é uma ótima ferramenta, né? Uma estratégia para tratar os problemas emocionais. E tô aqui para responder algumas perguntas. Isso aí. Legal, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Vai ser um prazer ter esse papo contigo. Saiba que eu falo pra todo mundo, você foi o melhor psiquiatra que eu passei na minha vida. Que, putz, a maioria é muito automático, né? Não vamos dizer a maioria, mas alguns, né? Alguns são muito automáticos. Você chega, o cara só escreve a receitinha e fala tchau. Volta daqui tantos dias. Você chegou ali, me ouviu, trocou uma ideia, pá. Foi muito legal a abordagem que você fez e naquele momento que eu tava na minha vida, tava num momento muito pesado na minha vida e me ajudou pra caramba. E me apresentou também um pouco da medicina alternativa lá, né? Foi muito bom, foi muito bom. Abri a cabeça pra muita coisa. Só não fui na ayahuasca porque eu tenho medo, só isso. Você consagra de vez em quando, né? É bem legal. Foi depois disso que eu conheci a acupuntura. E depois que você falou de tudo isso, tem essa lembrança afetiva, né? Eu lembro de um dia que o Johnny ele me deu uma caixinha com várias palhetas, né? Eu não sei se eu sou músico, sou amador, né? Eu gosto de tocar. E eu lembro, cara, uma vez eu faço uns videozinhos bem amadores, eu gravei Wish You Were Here. Foi isso mesmo. Do Pink Floyd, aí o Johnny comentou. Eu falei, nossa, cara, você comentando é uma honra e tal. Que isso. E eu tenho um trabalho com música no CAPS que eu trabalho, num dos lugares que eu trabalho. Legal. Eu trabalho num CAPS Álcool e Drogas. E eu tenho um grupo de música lá junto com um psicólogo e um agente redutor de dano. A gente conduz, né, junto com os usuários. Sim. A gente dá voz, dá o violão. Legal. Participa e tem sido... E transforma, né? Música transforma, né? Música bastante, transforma. Né? Ajuda bastante, né? A galera, sei lá, é um escape, né? Chega a ser um escape, né? Com certeza, cara. E você é formado em medicina, né? Não sabia que eu pensava que tinha uma faculdade de psiquiatria. Tem que fazer medicina primeiro, né? E depois é uma especialidade da medicina. Assim como a acupuntura virou uma especialidade médica, né? Então existem cursos de formação exclusivos para médicos. Tem outras profissões que atuam também, né? Mas você falou da ayahuasca, é algo muito polêmico, né? Mas eu vou falar como é que eu conheci a acupuntura. Foi assim, eu estava trabalhando muito, eu trabalhava em 2 clínicas psiquiátricas, trabalhava no CAPS AD Redenção, que é lá na Cracolândia, trabalhava num hospital psiquiátrico também aqui em São Paulo. E foi um momento que eu estava deprimido, assim, estava num momento difícil. E o meu irmão, ele já está nesse caminho das medicinas da floresta, né? Do xamanismo há muito tempo. E eu fui até a casa do meu irmão lá em Garopaba, lá em Santa Catarina. E eu participei da primeira cerimônia de ayahuasca. E abriu muita coisa na minha cabeça, assim. Muitos insights, enfim. E foi depois disso que eu me abri para as terapias integrativas, para a medicina alternativa. Comecei a estudar acupuntura, depois fiz curso de Reiki, participei de uma constelação familiar e fui descobrindo, assim, outras maneiras de tratamento além do que eu conhecia, que era a medicina ocidental, essa medicina que a gente está acostumado, né? Sim, que é sempre no remédio, né? Exatamente. Que é complicado, né? Até acertar o remédio é difícil acertar, né? É difícil. Dependendo do paciente, né? É. Pra você definir o perfil de um paciente, você não consegue numa primeira consulta. Você tem que ficar alguns meses com ele. A gente Como é que tem funciona?
a gente tem uma técnica, né? Tem um roteiro. Na medicina a gente chama isso de anamnese. São várias perguntas que a gente faz, né? Na psiquiatria tem o exame psíquico, que é uma sequência também de perguntas e de comportamentos que a gente vai analisando. E ao longo do tempo a gente vai dando possíveis diagnósticos, né? A gente levanta sempre uma hipótese diagnóstica, mas nem sempre na primeira ou na segunda consulta isso é possível. A gente precisa acompanhar algum tempo, mas é um tratamento, né? Uma sequência. Sim. Em qualquer área, assim. E os pacientes te procuram mais por quê? Qual que é o transtorno que mais afeta a galera hoje em dia? É a depressão mesmo? Cara, a depressão é a doença mais prevalente do mundo, segundo a OMS, então é muito comum. Ansiedade, crise de pânico, transtornos de personalidade, que é uma coisa que tá na moda, TDAH. Sim. São muitas doenças diferentes, assim. Mas a depressão acho que é a que atinge mais na grande massa, depressão, né? E ansiedade é a que atinge a grande massa. Seria acho o maior número de pacientes. Assim. Acho que é muita informação que a galera tá recebendo hoje em dia, né? Você deve conhecer talvez aquele Wesley, sabe? Que é neurocientista. Ele fala sempre da dopamina. Aí ele fala que, tipo, a gente não pode ficar sustentando a dopamina sempre lá em cima, porque senão chega uma hora que não tem como mais, né? Você viver naquela vida hedonística, né? Exatamente. A dopamina é o neurotransmissor que ele tá relacionado com a recompensa. Então, todas as vezes que você tem uma atividade prazerosa, o seu cérebro ele aumenta essa produção de dopamina. Pode ser uma situação de felicidade, de alguma coisa que aconteceu, ou pode ser por uso de substância, pode, enfim, fazendo alguma coisa que te dê prazer. Então, a pessoa pode ficar viciada nesse ciclo de prazer, né? Sim, que é algo que as redes sociais eu vejo que faz, né? Da questão dos likes, dos comentários. Tem pessoa que pira nisso daí. Conheço vários aí. Sofre bastante. É uma dependência de redes sociais, né? O cara não consegue ficar atual. Um dia sem celular, é bem complicado, bem complicado. E a depressão, hoje em dia você com essa medicina oriental, né? Sim, isso? Você trata como? Como você poderia, uma pessoa deprimida, o que ela poderia estar esperando aí numa uma medicina oriental? Cara, ó, a depressão é uma doença muito comum, né? É importante ser avaliada, que a pessoa seja avaliada por um médico, né? De preferência um médico psiquiatra, mas qualquer médico clínico está habilitado para fazer diagnóstico e tratamento, né? É uma doença muito comum, é um problema de saúde pública, né? Mundial. E a medicina chinesa e as outras terapias podem ser utilizadas como de maneira complementar, como ferramentas complementares, né? A medicina chinesa, ela vê a depressão como algo mais amplo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Na medicina chinesa, tudo está baseado através da dualidade da vida, né? Tem aquele símbolo preto e branco que é o símbolo do Tao, que é a filosofia que dá a base, que dá o início à medicina chinesa. O taoísmo é o caminho, então é o yin e o yang, são duas forças opostas e complementares que estão em tudo que existe, assim. Então na medicina chinesa foi concebida a ideia de que o corpo ele é um equilíbrio de 5 elementos. Aí eu vou tentar ser bem breve e didático para chegar na depressão. Imagina que esses 5 elementos, a gente pode começar da terra, a mãe natureza, né? A partir da terra tem origem o metal. Então todo minério vem da terra. Então no ciclo de geração da medicina chinesa, a terra gera o metal, que é uma fonte mineral, gera água. A água, quando cai na terra, ela faz a madeira crescer, e a madeira queimada gera o fogo, e essa madeira queimada pelo fogo volta para a terra. Então seria um ciclo de geração contínuo que seria o equilíbrio dos 5 elementos. E cada elemento na medicina chinesa é representado por um órgão e uma víscera.
E cada elemento é representado por uma emoção. Então, assim, quando você tem um desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional, ele afeta um determinado órgão. Então, por exemplo, a tristeza, que seria um sintoma importante da depressão, ela afeta o pulmão e o intestino. E tem um estudo um estudo epidemiológico de prevalência que mais da metade das pessoas que têm uma doença pulmonar crônica chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, antigamente conhecida como enfisema, enfim. Mais da metade desses pacientes tem também a depressão. Olha. Então é como se e isso gera outros desequilíbrios, né? Sim, sim. Então, por exemplo, essa tristeza, ela desequilibra o pulmão, o medo desequilibra o rim, a ansiedade desequilibra o coração, a preocupação desequilibra o estômago e o baço pâncreas, que é um sistema da medicina chinesa. Baço e pâncreas estão relacionados com a mesma energia, enfim. E existe existe um desequilíbrio vai afetando os outros sistemas. A irritabilidade, a raiva desequilibra o fígado. Então, o que a gente faz na medicina chinesa? A gente identifica esse desequilíbrio e trata o desequilíbrio, né? E tenta correlacionar uma dor física a um problema emocional. Um exemplo muito clássico é a pessoa chega no consultório de acupuntura com uma dor lombar. A dor lombar, ela tem uma relação energética com o rim. E o sintoma que desequilibra esse rim, que pode gerar essa dor lombar, é o medo e a insegurança. Então, a gente sempre relaciona uma dor física, um problema físico, com o processo emocional. E a gente trata os processos emocionais com acupuntura. Então, depressão, ansiedade, insônia, transtornos alimentares, tudo isso é tratado, né, com acupuntura e com ótimos resultados. Ah, imagino. Eu não acreditava. Tá te falando aí no off aí, né? Eu não acreditava nada em acupuntura. Até o dia que minha esposa fez eu ir na acupuntura, que tinha uma dor horrível no ombro, muito ruim. Na primeira sessão já consegui levantar minha mão, que eu não conseguia fazer isso, ó. Não conseguia fazer isso. E não precisei fazer cirurgia, não precisei fazer fisioterapia, consegui tratar só com acupuntura. E até hoje nunca mais eu senti dor no ombro. Nado tranquilamente, né? Sem sentir dor. Na época eu tinha até parado de nadar. Realmente a acupuntura é demais, curto muito. E o shiatsu também tem a ver ou não tem a ver? O shiatsu é um tipo de massagem baseado nos meridianos da acupuntura. Você também fez o shiatsu também, né? Não fiz. Não? Tá, mas como que funciona mais ou menos o shiatsu? Mas como eu falei dos 5 elementos, né, dos órgãos e tal, como é que a gente trata a dor na acupuntura? Cada órgão representa um meridiano. Meridiano é uma faixa de energia. Por exemplo, você falou da dor no ombro, né? Por exemplo, tem um meridiano, um dos pontos é esse ponto, que é o IG4, é o meridiano do intestino grosso, que ele passa pelo braço, ele sobe, vai até a cabeça. Então, você tem uma dor específica, você usa um ponto à distância no meridiano onde a dor está localizada. Por exemplo, o cara está com uma dor de cabeça aqui lateral, você pega um primeiro ponto aqui na mão, já pode melhorar essa dor de cabeça, e depois você vai pegando outros pontos ao longo do meridiano até chegar no ponto local. E tem alguns pontos na acupuntura que tem essa relação energética. Por exemplo, na medicina chinesa, existe o Qi, que é a energia vital. Então a energia vital ela circula através do corpo pelos meridianos. Então, por exemplo, a ansiedade é um dos exemplos que o Qi, essa energia, ela está estagnada. Então tem alguns pontos para fazer esse fluxo energético fluir para melhorar, por exemplo, a ansiedade, outras questões também. Não, muito legal. Foi o Reiki que você falou que fez, né? O Reiki é uma terapia energética e vibracional que o conhecimento vem lá do hinduísmo, da medicina ayurvédica, dos 7 chakras, e através da imposição de mãos, é uma canalização energética para o equilíbrio. É uma outra terapia, né? Ela é um pouco diferente, né, da acupuntura. A acupuntura já é algo que é considerado como uma técnica de tratamento para várias doenças, né?
É comprovado, tem muito estudo isso, Tem né? comprovação científica, tem vários estudos, né? Não, muito legal, muito legal. E algum caso que você catou assim com a acupuntura, assim, que você falou, putz, olha, qual que foi o primeiro que você foi tratar e você falou, nossa, funciona mesmo? Cara, eu comecei, foi assim, quando eu tive essa ideia, foi numa época que eu me mudei pro sul, morei 4 meses lá em Garopaba, e eu comecei a estudar acupuntura em Curitiba. Eu comecei uma especialização lá que era aos finais de semana, né? Então eu ia para Curitiba e comecei a ter as primeiras aulas, a atender no ambulatório de Curitiba. E na época eu trabalhava num posto de saúde em Laguna, que era do lado ali de Garopaba, em Santa Catarina, e trabalhava num hospital psiquiátrico em Anitápolis, que é na serra próxima a Florianópolis. E eu comecei a atuar nessa área com os meus pacientes do posto de saúde. Eu estava no início, eu não acreditava muito. Aí algumas dores lombares, dor de cabeça, alguns problemas intestinais, ansiedade, depressão, enxaqueca, enfim. E eu comecei a perceber essa melhora. Aí aqui em São Paulo, eu fiz a especialização de acupuntura na escola do Dr. Hong, que é um dos médicos da USP, do HC, do Núcleo de Dor. E eu atendi muitos casos complicados, assim. Então, são muitos. É difícil lembrar, mas qualquer tipo de dor melhora com a acupuntura. Pode não ser a melhora que a gente espera, né? Mas o resultado é inacreditável, assim. Muito interessante. Pra quem não acredita, vale a pena ir testar, né? Melhor do que você primeiro já querer recorrer pro remédio, né? Talvez se a galera... uma vez até eu vi uma coisa que foi muito interessante, que mostrou, tipo... a gaveta de um brasileiro de remédios e a de um oriental, né? Aí mostra assim a do brasileiro assim, ó, lotado de remédio assim, do oriental só tipo ervas, as coisas assim, que eles sempre tentam recorrer para outra coisa do que as drogas em si, né? Isso daí. Verdade, cara. Isso daí eu também acho que é uma coisa que vem lá de trás, né? É cultural nossa, né? Cultural. Sempre procurar resolver dessa maneira. Eu acho que é mais saudável você tentar ir pelo lado natural, né? Com certeza. Claro que deve ter algumas coisas que não tem como resolver, né, na medicina natural, mas dá para conciliar as duas juntos para fazer um ótimo trabalho, né? Com certeza. Eu até como médico é importante orientar que se você tem qualquer condição, né, que te causa um desconforto, uma dor, um problema emocional, a orientação é procurar um médico. Sim, sim. Né? Se você não sabe o especialista que você vai procurar um médico clínico e pedir uma orientação. Mas a gente não pode desconsiderar todas as outras formas de terapia, né? E quando a gente fala de dor, eu tenho muitos pacientes que diminuíram a quantidade de medicamentos, muitos pararam de tomar medicamentos e fazem uma sessão de acupuntura por semana, para dor crônica, por exemplo. Legal. Então, eu tenho alguns pacientes da psiquiatria que foi possível diminuir a quantidade de medicamentos psicotrópicos pela regularidade na acupuntura. Então, nem sempre a gente vai resolver tudo com a acupuntura, mas ela sempre vai ser útil e sempre complementar. Sim. Então, eu indico para praticamente todos os pacientes. Para dor crônica, para fibromialgia, para enxaqueca, para problemas intestinais, para compulsões, né? Todos os tipos de vício, enfim. Depressão e ansiedade, insônia. Serve para quase tudo. A assim. insônia é uma coisa que ataca muita gente hoje em dia também, né? Acaba sendo uma consequência de várias questões emocionais. Pode ser uma consequência da ansiedade, pode ser uma consequência da depressão, enfim. Mas tem ótimos resultados com a acupuntura. Imagino. Eu tive uma época que eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a tomar um remédio que, esse remédio eu fiquei... Passei maus bocados com ele, que eu ficava meio sonolento, e o Zolpidem. Você pega e... Você consegue dormir, mas se você se forçar um pouco, você fica acordado e faz um monte de coisa que você não sabe, né? Esse remédio é complicado. Aí, hoje em dia eu não uso mais ele, né? Mas ele foi necessário naquela época.
Mas é uma medicação que eu vejo vários colegas meus que não tem problema, quer dizer, não sei se tem ou se não tem, né? Que não tem problema, eu acho, que toma ele pra dormir, né? Caso que não consegue dormir. Compra aí no mercado negro, eu acho que é uma droga mega perigosa, não é? É um indutor do sono. Existiu uma propaganda da indústria farmacêutica que ele não causava dependência química, mas ele causa um grau muito grande de dependência psíquica, né? Tem muitos pacientes viciados em Zolpidem. Ele tem grandes índices de sonambulismo, de algumas alucinações. Então é um medicamento cada vez menos prescrito devido aos resultados negativos, né? No meu caso, eu pegava e acordava e ia comer na cozinha, comia, arrebentava de comer. Aí minha mulher, de vez em quando, me catava meio que dormindo lá, fazendo as coisas lá. E depois a pessoa não lembra de nada. Ela não lembrava de nada. Ela falou, você fez isso? Eu falei, não lembro, não pode ser. Foi. É complicado. E na acupuntura dá pra tratar a insônia também, né? Dá pra tratar a insônia. Aí como é que funciona? O cara vai lá e só faz uma vez por semana e talvez dê pra semana inteira, é isso? A gente recomenda de 1 a 2 vezes por semana. Não tem necessidade de fazer mais sessões que isso. Tá. Aí tem... parte do processo é corrigir o desequilíbrio. Sim, aí né? vai... A gente identifica algum desequilíbrio e tem alguns pontos mais que a gente usa mais. Por exemplo, esse ponto aqui que é o yin tang, é um ponto que fica entre as duas sobrancelhas, que segundo a medicina chinesa, ele acalma a mente e o espírito. É um dos pontos utilizados para insônia. Tem uma técnica que a gente só usa o couro cabeludo, que é chamada craniopuntura de Yamamoto. São vários pontos para insônia, para ansiedade, para as questões emocionais. A gente usa muito o meridiano do coração, usa o meridiano do intestino grosso, enfim. Vários pontos, até o meridiano do estômago, o estômago que é um órgão emocional também. Enfim, o fígado, tem vários pontos complementares, assim, baço pâncreas, que dependendo do desequilíbrio que a pessoa tem, eles podem ser usados para insônia. Pegada. E isso que você falou aí do estômago, do intestino, uma vez eu estava lendo uma matéria falando que envolve muito, né, o que você come pra sua cabeça, né? Que, acho que as químicas que rolam no intestino, né? Não sei se tem também a ver com isso daí também. Tem a ver, por exemplo, falando de depressão e de ansiedade. A maioria dos antidepressivos tem várias classes, né? Tem os duais, os tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A serotonina é o neurotransmissor mais relacionado no tratamento de depressão e ansiedade. E a maior parte dessa serotonina é produzida no intestino. Claro que grande parte é no sistema nervoso central, mas por isso que tem tantos estudos relacionados à alimentação saudável, melhora de questões emocionais, porque você tendo uma alimentação mais natural, com menos sódio, menos açúcar e menos gordura, você acaba aumentando a produção de serotonina pelo intestino e você acaba melhorando as questões emocionais. Não, muito legal isso daí, muito legal. E eu acredito que funciona mesmo. Que eu percebo por mim mesmo, né? Quando eu fico comendo muita porcaria, vivendo uma vida muito porcaria. Acho que envolve a questão da dopamina também, que o alimento também. Ele dá aquela... Também, principalmente chocolate, o açúcar, são dois... Isso. Alimentos que estimulam a dopamina, né? Que aí, você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. E é meio que um escape pra tudo, né? A comida, né? É uma fuga, é um tipo de compulsão, né? Comigo rola muito isso. E eu percebo que quando eu tô numa alimentação correta, treinando, fazendo tudo, eu tô com a cabeça alinhada também, que é o equilíbrio, né? Nada mais que o equilíbrio, né? Que é o que o nosso corpo quer, né? Nosso corpo não foi feito pra ficar comendo junk food todo dia, né? É verdade, cara. E, quando eu tô, consigo fazer lá meu treino da academia, fazer minha alimentação certinha, meu dia, eu falo, caramba, venci hoje, ó. Hoje o dia foi 100%. E, com certeza, por essas coisas, né? O exercício, a alimentação, aí consegue chegar nesse equilíbrio que você falou aí, né? Exatamente. O exercício físico aumenta a endorfina, né? Que é um hormônio endógeno que tem uma ação semelhante à serotonina, como aumenta a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, melhora a circulação periférica, circulação cerebral. Então, é muito importante. O sol também, né? O sol também tem a ver também, né?
Tem a ver. Um dos exames que a gente pede num paciente com depressão, por exemplo, a gente tem que excluir causas orgânicas. Então, baixa vitamina D, que muitas vezes é por não pegar sol, e problemas da tireoide podem contribuir para ou ser a causa de quadros depressivos. Então, existem questões orgânicas que a gente tem que investigar nas questões emocionais, né? E o cortisol? Tem a ver também? O cortisol é chamado de hormônio do estresse, né? O que acontece? Existe um pico de cortisol quando a pessoa acorda. Sim. É o hormônio que te prepara pro dia, né? Pro dia, né? Enfim. E você precisa descansar, né? Ele vai baixando, né? Tem relação com essa questão circadiana do dia e da noite. Então, à medida que vai escurecendo, o teu cortisol vai baixando. Então, dormir muito tarde ou dormir pouco é manter esse cortisol mais alto, né? E isso vai gerando problemas, inclusive, de imunidade. O cortisol muito alto, sem essa normalidade, ele piora a imunidade. Os corticoides, que são medicações antialérgicas e anti-inflamatórias, se elas são utilizadas por muito tempo, em doses muito altas, elas aumentam demais o cortisol. E o cortisol, ele é imunodepressor, né? Então ele deixa a imunidade mais baixa. Então por isso que é importante, para ter uma saúde equilibrada, se alimentar bem, dormir cedo, acordar cedo, enfim, fazer atividade física. Sim. E o cortisol baixo? Também é ruim, né? Porque você não consegue acordar, então. O cortisol baixo muitas vezes é por você usar um medicamento, né, um corticosteroide por muito tempo, e depois quando você tira abruptamente, o cortisol fica baixo um período e depois ele normaliza. Ele volta ao normal. Que acho que ele é importante para te dar o ânimo, né? É importante. Quando você acorda, né? Então você acorda já com sono, né? Essencial, né? É o hormônio do quê? É o hormônio do estresse. O hormônio do estresse. A gente precisa de um pouco de estresse, né? Precisa. É o negócio de novo do yin yang vindo aí de novo, né? Do equilíbrio, né? Não tem como fugir, né? Exatamente. Não, bem legal. E bipolaridade. Eu fui diagnosticado com bipolaridade logo após que eu parei de passar com você. E me falam que bipolaridade não tem cura. Cara, é um diagnóstico muito sério, muito importante, né? A bipolaridade é caracterizada por estados de depressão e de mania. Mania é um tipo de euforia. Sim. Né? E tem vários tipos, né? Muitas vezes ela é confundida com transtorno de personalidade borderline. Então, o senso comum chama de bipolar pessoas instáveis. Só que, na verdade, é uma doença crônica. Para a gente fechar o diagnóstico de bipolaridade, a gente tem que caracterizar um episódio de mania, que seria uma euforia, aumento da energia. Existem algumas compulsões, por exemplo, drogas, sexo, compras. E esse período de euforia ele tem que durar pelo menos 7 dias. Isso seria a bipolaridade clássica. E tem outros tipos de bipolaridade. Essa seria a bipolaridade tipo 1. Tem a bipolaridade tipo 2, que seria apenas causada pela depressão e pela hipomania. A hipomania é um estado de euforia um pouco mais brando, né, que nunca evolui com psicose. A pessoa que é bipolar tipo 1, ela pode ter uma mania psicótica naquele período de euforia. Ela pode ter delírios, alucinações, enfim. Mas é uma doença... Exato, então eu já tive essa fase da mania, já é complicado. Foi um amigo meu que trabalhava comigo, que ele é psicólogo, ele falou, eu acho que você é bipolar, cara. Falei, para de zoar. Ele, não, mano, você tá alegre demais, cara, falando pra caramba e não sei o que lá. Ele falou, procura o médico. Eu falei, não. Que eu tava tava numa fase que tava meio ruim, aí comecei a tomar um remédio, aí eu fiquei melhor. Só que aí, sei lá, deu um estalo e eu fiquei alegre demais, né? Tipo... E é comum, muitas vezes o paciente procura o tratamento num quadro depressivo muito grave, né? E quando ele melhora é que a gente consegue diagnosticar essa bipolaridade, porque ele sempre estava down, né? Sim. Aí de repente a gente vai trocando o antidepressivo e ele faz o que a gente chama de virada maníaca. Ele abre uma euforia muito grande, induzida por um medicamento. É isso que aconteceu comigo. Aí é nesse momento que a gente fecha o diagnóstico de bipolaridade. Foi isso que aconteceu comigo.
Não, mas eu vi alguns relatos assim na internet, depois eu pesquisando, né? O pessoal que faz compra assim, rebenta cartão de crédito, né? Faz umas loucuras, se acha, sei lá, tem uns que fica com... se achando superior a todo mundo, né? Achando delírio que é poderoso, grandeza. nível de grandeza. Parte, Eu vi até um caso de um menino que pulou de cima de um prédio. Porque tava nesse caso de bipolaridade, assim, e tava achando que era imorrível, né? É cruel o negócio, cruel. É uma doença grave. E não tem cura. Pela pelos medicina, manuais, pelos estudos de psiquiatria, não tem cura, é uma doença crônica. E é sempre estar monitorando, indo no médico, fazer terapia. Exatamente, É, legal. Ter esse acompanhamento. E tem alguma coisa na bipolaridade que não é legal o cara fazer? O pessoal já me falaram do álcool. Que o álcool pode... qualquer tipo de substância psicoativa, ela pode induzir uma psicose, né? Então, quem tem o diagnóstico de bipolaridade tem uma tendência maior a fazer quadros de psicose. Então, qualquer droga recreativa de abuso, ela pode induzir um quadro psicótico. Maconha, cocaína, álcool, outras drogas. Pode tirar o cara do eixo. Cruel, cruel. Inclusive, a questão da ayahuasca, ela é contraindicada na bipolaridade e na esquizofrenia. Então, por isso que é algo muito polêmico, Foi uma coisa que me deixou com medo na época de eu fazer, porque eu pesquisei e falei, putz, vai que eu vou lá e fico mal, né? Fico pior, né? Não, mas legal. Bom saber disso daí, que eu tomo meus cuidados, né? Com certeza, cara. E é uma coisa que eu sempre falo muito abertamente dos meus problemas psiquiátricos, porque eu me lembro antes de eu me tratar, que eu era muito tipo, isso é coisa de doido, sabe? As falas padrões, né? Isso é coisa de doido, achar que é um espírito ruim que tá em você. Essas crendices aí que a gente ouve desde... vou tomar remédio, vou ficar viciado no remédio. E, putz, cara, eu sempre falo pra quebrar isso daí de todo mundo. Eu falo, eu tomo remédio todo dia e tô tendo uma vida ótima por causa dos remédios. Se eu tivesse 100, talvez eu não estaria aqui, né? E muitas das vezes que eu expus isso pra galera, teve várias pessoas assim que chegaram em mim e falaram, eu também tenho isso, não sei o que lá e tal. Eu falo, procura o médico, vai lá tomar remédio, se cuida. Porque eu acho que a gente dando um exemplo, né, de que dá pra consertar isso e que não é algo errado, que é uma coisa quimicamente no nosso corpo, né? Não é um espírito que entrou em você, não é frescura, porque tem muito disso ainda, infelizmente tem muito disso ainda na sociedade, de tratar os problemas psiquiátricos como um tabu, né? Exatamente. Tem muito, não tem ainda? Ainda tem muito, né? A gente chama isso de estigma, né? Esse estigma, né? Esse preconceito, esse significado negativo, né? Associado à psiquiatria. Isso ainda é um problema, mas está melhorando, né? As pessoas estão mais conscientes da necessidade de preservar a saúde mental. Eu acho que é o negócio da informação, né? A informação acaba abrindo a cabeça da galera, né? Para isso daí. E eu lembro uma vez que eu tava passando com a minha psicóloga, aí ela pegou e falou pra mim, você precisa tomar remédio. Eu falei, não preciso disso daí não, isso é coisa de maluco. Aí ela falou assim, e você é o quê? Você é maluco, tem alguma coisa no seu cérebro aí que não tá legal, você tem que se tratar. Eu falei, não, mas aí eu vim com o mesmo papo. Mas aí eu vou ficar viciado no remédio. Falou, viciado no remédio? Você bebe aí todo final de semana e você não tá viciado, né? Aí ela foi quebrando assim, ela foi bem dura comigo, foi tipo uma mãe comigo assim. E aí a última que matou a pau pra mim, ela falou assim, me fala uma coisa, um diabético, se ele tem diabetes, o que ele tem que fazer? Tem que tomar a insulina dele? Você tem depressão, você tem que tomar seu remédio, senão você não vai conseguir viver. Você e o diabético é a mesma coisa, não é um espírito ruim, não é frescura sua, não é fraqueza sua, é um desequilíbrio hormonal que tem dentro de você, né? Isso é uma coisa que a galera diz que fica meio cega, né? Com essas crendices aí de 1000 anos atrás. Exatamente, cara. E você atende também em hospital psiquiátrico? Que o pessoal fica internado? Eu já trabalhei, cara. No momento não, mas já trabalhei. É pesado, né? É. Imagino. Eu li um livro, eu sempre gosto de comentar desse livro, não sei se você já viu esse livro, O Holocausto Mineiro, que fala de, acho que é Barbacena. Sim. Conta lá daquele hospício que tinha lá.
Eu não li esse livro, mas já vi alguns documentários. Nossa, esse livro é muito forte, e você vê lá, tinha pessoas que não eram doentes, que eram colocadas lá dentro, aconteceu várias coisas lá, e lá era desumano, né? E a gente celebra todos os anos, né, a luta antimanicomial, né? E eu trabalho num CAPS, né? E depois da reforma psiquiátrica, né, que vieram os CAPS, o objetivo do CAPS é o cuidado em liberdade. Promover todas essas ferramentas, inclusive essa questão da música, da arte, Sim. das consultas, né, do acompanhamento multidisciplinar para reabilitação psicossocial dos pacientes com algum transtorno mental. Então, é uma luta, né? Uma luta, imagino. E você trabalhou na Cracolândia, você falou, né? Trabalhei no CAPS AD Redenção, que é um CAPS que foi ali na frente da Princesa Isabel, que na época eu trabalhava com a internação. A gente avaliava os usuários que queriam internação por dependência química. Eles procuram? Procuram. Caramba, eu não imaginava que procurava, não. Mas são poucos que procuram, ou não? Ou tem um número significativo? São muitos, mas é uma minoria, né? É porque muita gente... Eu trabalhei ali no Sesc, ali, que é de esquina. Sim. Eu trabalhava lá e eu lembro que eu passava lá perto quase todo dia lá. E é mó galera. Ali assim, perto na Avenida Rio Branco, o Sesc, esqueci o nome do Sesc, mas... Bom Retiro. Bom Retiro, isso. Trabalhava lá e, era triste de ver a situação da galera lá. Eu já fui entregar já a marmita pra eles também, com um projeto social que eu participei, foi bem legal. Acho que é importante ter isso, né? Tem gente que julga isso daí, fala que não deve fazer, mas eu acho que é importante que, com certeza, você deve ter tido pessoas lá que se transformaram, E né? depois dessa época da Cracolândia, eu trabalhei no Consultório na Rua, que é um programa do governo federal para dar assistência à população de rua. Então eu trabalhei quase um ano. Eu trabalhei na Sé, aquela região ali, Praça da Sé, Glicério, Parque Dom Pedro. Trabalhei na Nossa Senhora do Brasil, que é aqui ali na Paulista, que também... tem, enfim, na época existiam 25 equipes de consultório na rua em São Paulo. Ou seja, todo o bairro de São Paulo praticamente tem moradores de rua e existe um estudo para criar equipes para dar auxílio a essa população de rua. Não, mega importante isso, mega importante. Se um desses se salvar, já é uma pessoa, né, uma vida, né, conseguiu sair. E uma coisa que eu lembro que me chocou muito foi ver criança lá, cara. Muitas famílias, cara, moram na rua. Você vê criança, assim, no meio daquele caos, né? É muito triste. E você trabalhou quanto tempo lá na Cracolândia? Quase um ano também. Quase um ano? Acho que 11 meses. E a polícia lá? Como é que era a polícia lá? Cara, a polícia, ela dá apoio, né? Ela protege a Cracolândia. A Cracolândia é uma área para fazer uso de droga a céu aberto com alguma liberdade. Então a polícia fica em volta, mas só para manter a ordem ali do lugar, mas a polícia não interfere. Cara. Que eu lembro quando eu passava lá, eu via direto lá os guardas civil, né, que ficam bastante lá, ficam parados lá, os caras usando assim, falam, como assim a polícia aqui? Você fica meio passado Eventualmente disso. Tem alguma operação, né, quando passa dos limites. Eu vi também isso aí a rota vai lá, faz uma operação para organizar de novo, que aí tira tudo, né? Tira tudo, dispersa as pessoas, né? Isso daí também é uma situação também que eu achei bem pesado também. Que aí o pessoal sai correndo, aí vem um caminhão, recolhe todas as coisas, as barracas, desmonta tudo, né? Aí passa uma horinha, tá tudo montado de novo. É complicado. E hoje em dia espalhou, né, por São Paulo. Tem vários focos, assim, né? Não tá só ali na região da Luz, do centro ali. Antigamente era exatamente ali, era tudo centrado ali. Complicado. E nesse CAPS que você trabalha aí também tem usuários também? Eu trabalho no CAPS AD lá da Cachoeirinha, extremo norte. Fica perto do Horto Florestal. Adicto que fala, né? Como é que eu... a gente usa dependente químico, né? Mas adicto é uma das possibilidades, né? Pra não ser pejorativo. Dependente químico adicto. O termo mais técnico é dependente químico, né? Que é considerado uma doença crônica também. Sim, imagino. Né? E qual que é a droga? É o crack mesmo? Cara, crack, cocaína, álcool, maconha. A maconha seria mais leve, mas ela induz psicose em menos de 1% da população. E também pode ser todo tipo de substância, todo tipo de droga, cara. A gente
Esse negócio oferece da psicose tratamento aí, no CAPS Álcool e Drogas. Esse negócio da psicose aí, meu colega uma vez ele experimentou e aí ele ficou mal, mal. Ficou mal, saiu da casinha, ficou tendo alucinação e, ele falou que nunca mais botou na boca dele maconha. Mas é uma minoria, né? Mas assim, existe, a gente acompanha alguns casos. Mas é mesmo, isso daí é muito complicado. Porque, assim, vamos ser sinceros, a gente, assim, na adolescência, na juventude, poucos não vão ter contato com a droga, né? Poucos não vão ter contato. Não adianta ser hipócrita de falar, não. Acho que tem que ser uma pessoa muito, sei lá, religiosa, alguma coisa assim, muito fechado pra não ter tido nem pelo menos estado num lugar onde a pessoa tá utilizando. Mas hoje em dia também tem o lado medicinal dela, né? Tem o lado medicinal. Eu fiz um curso da Unifesp sobre cannabis medicinal. É um projeto, né, de trabalhar com isso, até porque é uma das estratégias para dor crônica, né, e para alguns transtornos emocionais também a cannabis medicinal. Hoje já é liberado, né, como ferramenta terapêutica, né, tem que ser prescrita por um médico. A gente tem a opção de pedir para o paciente importar. Tem vários produtos liberados pela Anvisa. E existem as associações de pacientes, que são associações que têm CNPJ. Aqui em São Paulo tem a Cultive, tem a Abrace, talvez tenha algumas outras. Na verdade tem várias outras, né? Eu não sei o nome de todas. Não só aqui em São Paulo, mas no interior de São Paulo, no Brasil inteiro. E está se popularizando, né? A cada mês produtos novos são liberados pela Anvisa. E os resultados são ótimos, assim. Para várias situações, epilepsia, dor crônica, tratamento complementar de neoplasia para melhorar o apetite, por exemplo, melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia. É mesmo, olha. Nos transtornos mentais, enfim. Caramba, então, quem diria, né? Tão marginalizado. Acho que o problema é que foi uma coisa muito marginalizada, né? E aí por isso que alguns ainda enxergam de uma maneira ruim, né? Mas é diferente, é diferente do uso recreativo. Sim. Né? Nos compostos de cannabis, a gente pode usar só o CBD ou pode usar o óleo full spectrum, que normalmente tem de 0,2 a 0,3% de THC. Só que é uma quantidade muito pequena que não induz a psicose. O que induz a psicose são quantidades mais altas de THC. Mas isso numa minoria das pessoas, né? Mas é completamente seguro o uso medicinal. Né? Então ele não induz psicose e já é liberado pelo CFM, pela Anvisa. Então é um tratamento... é usado também para tratamento de insônia também, né? Vários transtornos emocionais, assim, insônia, depressão, ansiedade, TDAH, várias coisas. Autismo, tem ótimos resultados no autismo. Né? E é que também é diferente. Você falou que já é diferente, mas assim, na adolescência fala que não pode se usar na adolescência, que tá formando... seria melhor evitar, né? Seria melhor, se fosse para fazer o uso adulto, né, recreativo, começar na idade adulta. Né? A partir de que idade aí? É difícil dizer, cara. Tem até um vídeo do Drauzio Varela falando disso, né? Sobre maconha. Porque diz que o cérebro ainda não tá formado, mas é polêmico. Assim. É algo do tipo isso? É polêmico. Teoricamente, só deveria ser usado por maiores de idade, né? Mas é polêmico, assim. Porque nada é certo, né? É que também, devido a essa marginalização dela, acho que não tiveram tantos estudos, né? Acho que agora que deve estar tendo mais estudos sobre, né? Exatamente. O país que mais estudou cannabis até hoje foi Israel, né? O uso medicinal é liberado há muitos anos. A Califórnia hoje é o maior produtor e um dos maiores centros de pesquisa, né? Com cannabis, mas o mundo inteiro estuda. Não, legal. E acaba sendo uma terapia também natural, quase. Natural, exatamente. Natural, né? Uma fitoterapia, é uma planta. Porque é uma planta, né? Exatamente. Não rola as químicas como nos outros medicamentos. Exatamente. Então, é o uso da planta, o uso medicinal de uma planta. Para o corpo, talvez seja bem melhor do que você ficar bombardeando ali no... É uma estratégia, né, mais natural, né? Tem menos efeitos colaterais do que as medicações psicotrópicas que a gente tem. Que ao passar do tempo você utilizando, pode ter alguns colaterais, né? Exatamente. Imagino. E transtorno de personalidade é diferente da bipolaridade? Cara, é diferente. O que tá na moda hoje, tem muita gente que fala sobre isso, é do transtorno de personalidade borderline. Que
padrão de comportamento instável, impulsivo, a pessoa pode muitas vezes se cortar, ter um comportamento irresponsável, ter algumas compulsões, enfim, ter dificuldade em relacionamentos, a sensação de vazio e de tristeza, se sentir observada, julgada, ter baixa autoestima. É um conjunto de critérios. Na verdade, são 9 critérios e o diagnóstico é fechado a partir de 5 critérios desses 9. Mas a semelhança com a bipolaridade é o comportamento impulsivo, as compulsões, né, principalmente. Sim. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, eu sou bipolar, eu não sou, como é que fala, de múltiplas personalidades, né? O pessoal já imagina aquele filme lá do... Fragmentado. É o Fragmentado. Os caras acham, o Johnny deve ser uns 7 caras, uns 20 caras aí. Isso daí, existe essa doença que o cara tem várias personalidades assim? Cara, tem alguns casos relatados no mundo, mas é algo muito raro, né? É raro, né? É difícil, assim. Porque ali o cara... Transtorno dissociativo de múltiplas personalidades, é algo muito, muito raro. Muito raro. Não tem nada a ver com o borderline nem com a bipolaridade. Aí, ó, viu, gente? Não tem nada a ver, ó. Fiquem tranquilo, pô. Mas posso chegar achando que eu sou o Elvis, o Chris Cornell. Não, mas legal. E também dá pra tratar também na acupuntura. Não, também, todo transtorno emocional, ele pode ser tratado de maneira complementar. Mas a gente sempre orienta a procurar o médico, o psiquiatra, para ter o tratamento principal, né? A acupuntura sempre vai ser uma terapia complementar. Não, legal. Vamos falar de outro transtorno também que eu já sofri. Compulsão alimentar. Muita gente sofre com isso daí, né? Muita gente sofre, cara. A acupuntura é uma estratégia, né? Seria um desequilíbrio do baço pâncreas, principalmente, né? Principalmente a vontade de comer doce. Mas é considerado, né, um transtorno emocional, né? Deve, nos casos mais graves, deve ser tratado pelo psiquiatra, pode ser indicado acupuntura e outras terapias, atividade física, enfim. Mas... E o cara como se não houvesse amanhã, né? Eu vejo muito isso aí acontecer, relatos de pessoas que fazem aquelas dietas muito restritas, né? No meu caso foi algo parecido, eu tava fazendo dieta muito restrita, e aí quando eu fui parar, eu não consegui parar, sabe? Tipo, comendo aos pouquinhos, aí eu já fui querendo comer uma pizza inteira. Tem esse detalhe também, né? Que pode ser esse histórico disso daí também, aí não é psicológico, ou chega a ser psicológico. Acaba se tornando o cara fazer uma dieta restrita e depois ele gerar compulsão. Cara, porque é uma necessidade, né? É uma necessidade do corpo. Se você faz uma dieta muito restritiva, você vai querer compensar essa perda muito rápida, né? Isso acontece muito após uma cirurgia bariátrica, por exemplo. A pessoa ela quer compensar essa perda de outras maneiras, assim. A pessoa fica compulsiva por outras coisas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a compulsão alimentar é um comportamento compulsivo. E se você tira esse comportamento compulsivo, você compensa de uma outra maneira com outro comportamento compulsivo. O exemplo da bariátrica, que depois que a pessoa faz uma redução de estômago, por exemplo, e ela não consegue mais comer compulsivamente, ela transfere essa dependência por comida por dependência por álcool. Então tem muitos casos de pessoas pós-cirurgia bariátrica que viraram dependentes químicas do álcool, que antigamente elas tinham apenas a compulsão alimentar. Caramba, troca o vício. E o álcool é uma droga também. O pessoal de vez em quando se esquece disso, legalizada, né? Mas muito perigosa, né? Muito perigosa. Tá vendo uns estudos falando sobre o álcool, assim, que o álcool é o que mais vicia a galera, né? Porque tá ali no mercado, né? O cara vai lá e compra ali, ó. E culturalmente as crianças experimentam o álcool desde cedo, né? Às vezes no copo do pai, né? O pai dá pra criança tomar um gole. E é assim que começa, né? E a pessoa, pra admitir que tá viciada é complicado, né? Que tem vezes que o cara bebe todo dia lá, mas eu bebo só uma latinha por dia. Mas não tá certo, né? É um vício, né? Outra coisa que me falaram uma vez, um colega falou pra mim, veio falar que maconha não vicia. Aí eu peguei e falei, mano, vê se você concorda comigo. Se comida vicia, imagina a maconha. Acho que todos os comportamentos são viciantes, não são?
Não, pode ser considerado? Qualquer comportamento repetitivo pode virar um hábito. E o hábito acaba sendo um vício, sim, né? Tem hábitos mais saudáveis e hábitos menos saudáveis. Sim, né? Que aí, pra você parar com aquilo, só através de ajuda. Muitas vezes sim. Você não vai conseguir parar só pela força de vontade. Eu vejo muitos aí da galera que quer emagrecer, pela começar uma dieta, uma vida mais regrada assim, precisa realmente tomar um remédio, fazer alguma coisa, porque senão o cara não consegue. E hoje em dia tem muita medicação assim que tá sendo liberada para emagrecimento, que eu acho bem bacana e funciona bem legal mesmo. E qual outro transtorno que tem aí? Deixa eu pensar. Fala mais algum outro transtorno aí. Cara. Comum, hein? Cara, um transtorno que é muito difícil é o toque, né? O cara, ele pode ter o transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser predominantemente por um pensamento obsessivo ou por um comportamento compulsivo, que tá dentro dos transtornos de ansiedade, né? É uma ramificação, mas também é bem complexo, né? A pessoa pode ter medo de contaminação, pode ter a compulsão por ficar checando porta, se fechou, enfim. Então é uma outra doença bem difícil, assim. E o que me falaram é o do toque de pensamento também, né? Os pensamentos intrusivos. Que aí o cara fica ali com o pensamento ali, o mesmo pensamento o dia inteiro e não consegue parar, né? Pensamento obsessivo e não consegue parar. Deve ser, é uma tortura, né? É uma doença bem difícil também. Complicado, é complicado. E aparece bastante gente também com isso daí. Aparece bastante gente, cara. É cruel. Qual que é a doença que menos aparece? Cara, é difícil dizer. Não tem uma rara, assim, que você fala. Não, a esquizofrenia, ela é relativamente rara, mas ela é muito, muito frequente também. Aparece também. Aparece. A esquizofrenia, como é que é eu não... A esquizofrenia, ela é um transtorno psicótico, né? A pessoa pode ter delírios com alucinações, né? Ela perde a noção da realidade e não tem remissão. Né? Por exemplo, na bipolaridade ou no uso de substância, muitas vezes você tem um quadro psicótico e depois você volta ao normal. Na esquizofrenia, você tem o primeiro surto psicótico, você não volta ao normal. Você tem uma remissão parcial, você ainda tem sintomas residuais. Então é uma doença crônica, grave, né? Porque depois do primeiro surto, se a pessoa não tiver essa remissão após 6 meses de tratamento, ela tem esse diagnóstico de esquizofrenia. E também é uma doença mental crônica, que não tem cura. Quando se diz crônica, quer dizer que vem lá de trás, que ela não tem cura, não tem né? cura. Não tem cura. E outra coisa também que eu queria saber, a questão da... Não era crônica, é outra palavra. Quando vem de pai para filho. Congênita. Congênita, isso. Tem algumas que são congênitas, né? O autismo, por exemplo. O autismo é congênito. A gente já consegue identificar desde muito cedo, assim. Hoje em dia o autismo, eu vejo várias pessoas, assim, do meu meio mesmo, que descobriram que são autistas. E, sei lá, pra mim não apresentava nenhum sintoma. Seria o autismo de alto rendimento, né? Um autismo atípico, ou a síndrome de Asperger, que é também um autismo mais leve. Né? A personalidade mais famosa é o Messi, o jogador de futebol da Argentina, né? Campeão do mundo, que ele tem um diagnóstico de síndrome de Asperger. Ele tem esse comportamento mais introspectivo, ele tem dificuldade na socialização, né? Obviamente ele tem o hiperfoco, que é o que deixa ele um jogador tão brilhante, né? Mas ele tem várias limitações. Então ele seria um exemplo de um autista, né, de alto rendimento que tem sucesso na profissão dele, né? E o autista pesado, assim, um grau pesado que precisa de muito tratamento, que eu também já tive contato com pessoas autistas aquelas que ficam balançando a cabeça e não consegue desenrolar sozinho na sociedade, né? Tem vários casos graves. Tem autista que não fala, por exemplo, que só vocaliza algumas coisas, algumas palavras, mas não fala. Chega a não falar. Alguns casos muito graves, a pessoa não fala. Não tinha ideia. E uns casos... Então esse caso que eu vi era bem mediano, porque ainda ia pra escola. Não, tem vários níveis, né? Tem vários tipos, né? Que aí são momentos, né, que eu acho que a pessoa fica mal, né? No autismo são momentos ou é o tempo todo? Não, é uma doença crônica também, é um funcionamento cerebral diferente do normal, né? Tem várias limitações, são pessoas muito sensíveis aos sons, são pessoas com algumas limitações intelectuais relacionadas ao humor, por exemplo, um autista ele tem uma dificuldade de reconhecer uma ironia,
Tem até uma série famosa na Netflix que se chama Atypical, que é um autista de alto rendimento e mostra várias situações da vida, né, desse garoto para exemplificar como seria um autista, assim, na vida real, né? Ele não consegue discernir essa diferença aí. Tem várias limitações. Caramba, pegada. E o síndrome de Down? É uma doença genética, né? Ela tem tanto a questão mental, intelectual, Sim. que existe uma deficiência intelectual e problemas físicos também, né? Fenotípicos, né? Tem aquela face sindrômica bem característica da síndrome de Down. Aí já seria uma síndrome genética. E uma né? coisa que eu vejo, assim, que eu fico passado é que, assim, o pai tem que realmente procurar ajuda quando tem um filho Down, porque eu já vi vários Down, assim, que eram muito desenvolvidos, que você fala, olha... Não, tem vários níveis, né, também. Tem a síndrome de Down mais grave e a menos grave, né? Porque eu já vi alguns, assim, que tinha um menino que eu lembro que jogava polo aquático, era totalmente autônomo. Tem um outro também que eu conheci também, que era totalmente autônomo, trocava ideia. E eu acho que, de vez em quando, sei lá, acho que alguns pais não procuram ajuda, né? Sei lá. Ou procuram tarde demais, talvez. Se você tem um filho e tem qualquer deficiência ou qualquer dificuldade na interação, ou se você tem alguma dúvida, tem que levar primeiro um pediatra para analisar o caso e ver se precisa encaminhar para algum especialista. Porque tem o desenvolvimento da criança, né? Tem um desenvolvimento da criança. Os marcos, Por isso que tem que levar no pediatra, né? Se você identifica algum atraso no desenvolvimento, você já tem que começar esse tratamento, né? Com certeza, porque senão deixa para mais tarde pior, né? Vai sofrer mais, né? Exatamente. Não, mas legal mesmo, legal. E você, por que você foi fazer psiquiatria? Cara, foi difícil dizer, né? Mas é uma área muito interessante, né? E eu sempre gostei das questões abstratas, sempre gostei de filosofia, sempre gostei da literatura de ficção, né? A parte da robótica, né? Eu leio um cara chamado Isaac Asimov, eu já li vários livros dele. E ele criou esse termo da psicologia robótica, né? Dos roboticistas que estudavam a psique dos robôs. Então isso acho que foi o primeiro gatilho que me fez pensar sobre isso, sobre o funcionamento da mente e tal, veio da ficção. Legal. Né? Foram quantos anos de estudo isso daí? Que você se forma como médico e depois faz a especialização. Exatamente. Foram 6 anos de medicina e 3 anos de psiquiatria. Caramba. Gosto de estudar, hein? E depois a acupuntura, né? E 2 anos e meio de acupuntura. Legal. Você tá me falando também da liberação, né? Que hoje em dia tem uma classe de pessoas que podem fazer acupuntura, né? Cara, isso é muito... não tá muito bem definido. Tá. Né? Mas depende do conselho profissional que a pessoa faz parte. Por exemplo, hoje legalmente ela é feita por médicos, fisioterapeutas, dentistas e veterinários, né? O veterinário faz nos animais, o dentista faz para dor orofacial, e existe até uma briga jurídica entre os médicos e os fisioterapeutas, mas no momento as duas classes legalmente podem exercer a profissão, né, de ser, tem os médicos acupunturistas e os fisioterapeutas especializados em acupuntura também. Que eu acho que deve ser mega importante a questão da anatomia que a gente estava conversando. Sim. Você falou até que pode catar algum nervo, alguma coisa. O ideal é você procurar um profissional da saúde habilitado, né, e enfim, mas é um procedimento que ele é pouco invasivo, mas ele é invasivo. Então é bom você ter alguma referência, né? Então, hoje em dia, basicamente é o médico ou o fisioterapeuta, se você vai procurar um atendimento, né, de acupuntura. Uma acupuntura que eu vi também, que eu não sei se é válida, aquela de laser, você já viu já? Não, sim. Funciona? Funciona. Eu fiquei meio em dúvida, assim. Claro que é diferente, né? Quando a gente usa agulha, existe um potencial elétrico, uma microvoltagem na agulha, e quando você manipula com a mão e
consegue atingir um ponto de acupuntura, você libera um estímulo elétrico que vai desencadear uma reação neuroquímica e vai ter o efeito. Então, mesmo que a acupuntura laser funcione, essa agulha de inox que a gente usa, que é uma agulha bem fina, descartável, ela é mais eficaz, né? O resultado é mais duradouro e mais potente, vamos dizer assim. A potência do procedimento feito com agulha é maior para uma dor, por exemplo, uma dor crônica, né? Uma questão emocional. Existe pronto-socorro de acupuntura? O cara, tipo, tô passando mal e fazer uma acupuntura? Cara, existem alguns lugares que tem esse serviço, né? Que você... Mas é bem raro, assim. Mas existe. Mas existe. É uma ideia. Na China existe. Porque seria uma coisa muito boa, né? Você pega e fala, pô, tô passando mal, deixa eu tentar ali na acupuntura, né? É um projeto, eu conheço pessoas que têm essa vontade. Colegas meus de criar aqui em São Paulo. Imagino. Um pronto-socorro de acupuntura. Seria muito bom, muito bom. Eu ia lá direto. E a acupuntura, eu lembro quando eu tava fazendo na época, vocês deixam a gente um tempo com a agulha, né? Cara, o tempo médio é de 15 a 30 minutos. Tá. É como se o mínimo fosse 15 minutos ali deitadinho com a agulha, depois a gente tira. Aí é pra fazer o efeito dessas ações aí pra mesmo. fazer o efeito, Se só fizer ali no momento ali, vai ser uma coisa muito pontual, não sei, não vai... já a gente consegue melhorar algumas dores só de pegar o ponto. A gente movimenta o membro, já melhora um pouco. Mas tem que deixar de 15 a 30 minutos. Vai ser é que eu esqueci a palavra. Não é placebo, quando você pega e resolve, mas mascara, né? Não necessariamente, é que o efeito vai durar menos, assim, né? Por isso que tem que deixar esse tempo para durar uma semana. Muitas vezes o efeito de uma sessão pode durar uma semana. Olha só, legal. E a acupuntura a criança pode fazer? Cara, a criança pode fazer, mas a criança tem que estar orientada, tem que entender que aquilo é pro bem dela, ela tem que se comprometer, ficar paradinha. O que a gente faz muito em criança são os pontos da orelha, a auriculoterapia. Eu já fiz várias vezes na minha filha. Você coloca... Existe um microsistema que todas as áreas do corpo elas estão representadas na orelha. Então a gente pode usar agulha, mas a gente usa geralmente aquelas sementes de mostarda com adesivinho e a gente deixa uma semana e fala para o paciente apertar todos os dias. É uma terapia complementar. A eficácia é um pouco inferior à das agulhas, mas é complementar à técnica de agulha. Muitas vezes na maior parte das vezes a gente, além de usar agulhas, coloca os pontos na orelha também. Não, legal, já fiz isso daí também da orelha. E é junto com a acupuntura isso daí, né? Faz parte do mesmo conhecimento. Né? Eu lembro que eu ia fazer acupuntura na época do ombro e ele colocava na minha orelha também. E doía pra caramba na orelha, um pontinho colocava aqui, era dolorido. Mas funciona também. Funciona bom pra caramba. E o reiki, fala mais um pouco sobre o reiki pra gente aí. Cara, o reiki é uma terapia energética e vibracional, né? Foi estudada e instituída essa técnica por um japonês, mas tem esse conhecimento baseado nos 7 chakras, né? É como se você canalizasse essa energia universal para alinhar esses chakras. Ou se você você se cortou ou tá com alguma dor aguda, você aplica reiki, você tem muitas vezes uma melhora imediata. Legal. Mas o objetivo é equilibrar mesmo os chakras e identificar alguma desarmonia, né? É algo mais energético, é uma terapia energética. E o que são os chakras? Cara, são centros de energia, né? Que tem um significado energético. Existem corpos áureos, né? Mas é algo mais abstrato. Cada chakra tem uma função. Tem o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o chakra base, enfim. São 7 chakras. Legal. E cada um tem uma função energética, vital. E aí trabalha em cima disso daí. Legal, muito bacana. Mas é um conhecimento muito amplo. E isso daí tem a ver com... Como é que é? Ho'oponopono? Como é que é? Na verdade o Ho'oponopono é um mantra, né? É uma filosofia, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou muito grato. É uma filosofia que começou nas ilhas da Polinésia e foi se espalhando no Havaí e é utilizada nesse meio alternativo.
E é uma maneira de elevar a vibração, né? Sim. De elevar a frequência energética. Não, bem legal, Então, bem legal. É bem interessante também. Eu tenho dado é uma filosofia, é uma tenho filosofia. dado uma estudada nisso daí, da questão das energias, entra um pouco da quântica, né? Também, Isso daí, também, né? É quântica, bem interessante. o poder da atração, né? Lei da da atração. energia. Acredito muito nisso, que pra mim Eu também funciona acredito, muito. Funciona cara. muito, funciona muito. É uma coisa que eu sempre falo pra galera: quanto mais coisas boas você der pro mundo, mais coisas boas você vai receber, né? Eu acredito também. Não tem esse negócio de tipo, sei lá, você tem que fazer com carinho, com amor, se entregar. Pode ser que a pessoa que você tá ajudando nunca vai te agradecer, nunca vai te retribuir, mas vai ter uma outra pessoa que vai te retribuir sem saber que foi por causa daquela ação sua, né? É uma coisa que eu sempre pensei na minha vida. É muito legal. É igual esse cara. trabalho que você faz aí nos CAPs aí, com certeza é isso. Você tá fazendo para aquele cara, pode ser que ele nunca fale, pô, obrigado, doutor, valeu, te retribuo com alguma coisa. Mas o universo vai, com certeza, cara. não tenho dúvidas. Também. E lá você ensina música pra galera, então. A gente é um grupo livre, né? Aham. A gente toca algumas músicas, oferece ou pede pro usuário lá do serviço pedir uma música, ou tocar, ou cantar a música. E a gente é um grupo de manifestação cultural livre. Todos estão abertos, todos estão convidados e todos podem participar. Legal, né? muito bacana. É bem legal, cara. Eu gosto Sim. bastante. Que é bom, né? Que, sei lá, eu acho que as pessoas que estão ali envolvidas nas drogas ali perdem um pouco da identidade, né? Acaba até sendo julgado não ser um ser humano, né? Pela sociedade. A sociedade acaba vendo eles de uma maneira assim muito, muito desprezível, né? É uma população marginalizada. Né? É muito triste o jeito que eu vejo algumas pessoas se referindo a eles, algumas pessoas se posicionando, porque querendo são seres humanos ali, né? Com certeza. Poderia ser um filho, ser um amigo, um irmão, né? Todo mundo corre o risco de algum parente desandar em alguma coisa. Não precisa ser no crack, que nem você falou, no álcool, né? O álcool tá ali, ó, fácil acesso. É verdade, cara. E que nem você falou, é cultural, desde pequeno o pai dá a cervejinha ali, é complicado. E aparece muito adolescente? Parece, cara. É porque a gente tem hoje a gente tem 3 CAPs, né? A gente tem um CAPs infantil, que são pessoas com menos de 18 anos. Tem o infantil o CAPS AD, que é o álcool e drogas, que é o que eu trabalho no momento. E tem o CAPS adulto, que são as doenças mentais crônicas, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, enfim. Então... E aparece criança, então, lá no CAPS infantil. No CAPS infantil, ou infanto-juvenil. Com certeza. Mas normalmente são o quê? Crianças que foram abandonadas na rua? Não necessariamente, não. Autistas, crianças com todos os tipos de transtorno mental, dependência química, todas as doenças mentais. Dependência química normalmente é os que foram largados, ou não? Não necessariamente, não. Muitas vezes o pai leva um filho adolescente que está usando substância, ou que abre um surto psicótico por substância, aí leva no CAPS para ter esse atendimento. Caramba, olha só. Entendeu? Não, mas é isso mesmo. Saiba que você faz a diferença no mundo. Tenha certeza disso daí. Cara, acho que a gente tá aqui nesse mundo pra cumprir uma missão, né? E ao longo da nossa vida a gente vai descobrindo essa missão. Nem sempre a gente vai fazer a mesma coisa pro resto da vida, mas a gente vai, a cada passo da nossa evolução aqui nesse plano terreno, a gente vai descobrindo coisas novas e vai contribuindo, né? Com certeza. Pro bem da humanidade, eu diria, do planeta, enfim. Sem dúvidas, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu me olho pro cara que eu era 10 anos atrás, tenho vergonha daquele cara. Porque assim, eu tô numa constante evolução e é isso que eu quero até o resto da minha vida. Acredito muito nisso daí também. A gente tem que tentar fazer diferença no mundo, né? E ninguém nasce sabendo fazer essa diferença, né? É verdade, a gente tá aprendendo, a gente tá evoluindo ao longo do processo, né? Com certeza, e temos muito a evoluir ainda, né? Não, mas bem legal. Alguma consideração? Alguma coisa que você queira falar aí pra galera? Cara, muito legal, cara, poder falar um pouco da minha experiência, orientar, né? Eu sei que tentei usar uma linguagem mais simples possível para todo mundo entender. Eu gosto muito de falar da acupuntura, gosto de falar da questão mental, emocional.
falar sobre saúde, sobre, enfim, sobre essa acessibilidade, né? Que todos têm direito a tratamento, a acolhimento, a saúde. E foi o que eu escolhi fazer, né? E tento fazer da melhor maneira possível, né? Dentro do CAPS, no consultório particular, na clínica de acupuntura. E... tô feliz, né? Isso aí. De ter esse papo com você. O Johnny é um cara que eu conheço há muito tempo já. Tenho muita admiração. Sou fã, mesmo, cara. Digo mesmo. Toca e canta muito, um ótimo músico. Muito obrigado. E valeu pelo convite, cara. É isso, eu que agradeço você ter tirado um tempinho legal. da sua correria aí pra vir bater esse papo aí com a gente aí. Foi muito bom demais. Valeu, muito obrigado. cara. E se sinta à vontade pra vir outras vezes aí, quiser divulgar alguma coisa, trazer alguém pra trocar uma ideia. Beleza, a gente tá aí pra fazer isso, pra tentar dar informação pra galera, que é aquilo que eu te falei. Eu decidi que o meu podcast vai ser uma coisa informativa, que eu quero que seja uma coisa que agregue a vida das pessoas. Muito legal. Antes eu tava trazendo músico, personalidades, hoje eu tô tentando trazer mais pessoas que possam mudar a visão de uma pessoa, como o nosso papo hoje aqui. Acho que pode ter pessoas que sofrem de depressão, sofrem de algum transtorno, que acham que é um tabu, e talvez com a nossa conversa, vendo eu falar do meu próprio... minha própria história, eu acho que pode fazer uma pessoa ir lá e falar, não, deixa eu procurar que eu preciso de ajuda. Uma pergunta, para quem não tem condições financeiras, como é que funciona para ir nesses CAPs aí? Cara, a primeira coisa é assim, ó, todos os CAPs, eles têm uma porta aberta, eles têm uma equipe de plantão que faz o acolhimento inicial, né? Aí essa pessoa é escutada, ouvida, tal, atendida. Os casos mais graves a gente já marca o atendimento médico. Alguns casos menos graves a gente orienta a procurar UBS para ser encaminhado pro psiquiatra da UBS ou dos ambulatórios. Porque existe algumas características, né, para você ser atendido num CAP. São os casos mais graves. Então, qualquer tipo de dúvida, você procura primeiro a UBS e a própria UBS vai encaminhar os casos para os CAPs. Legal. Mas, na dúvida, você pode se informar. O CAPs que eu trabalho, ele é porta aberta. E ele corresponde a um território. Então, assim, se a pessoa é de um outro território, de um outro bairro, a gente encaminha para o CAPs daquele bairro. Da região. E muitas vezes a gente atende um caso no CAPS por algum tempo, quando esse caso estabiliza, a gente encaminha de volta para a UBS. E assim a rede funciona como um todo. Não, legal. Mas na dúvida, qualquer dúvida, a primeira porta de entrada do sistema de saúde é a UBS. A partir da UBS a gente tem acesso a todos os outros serviços do SUS. Legal. Então, a unidade básica de saúde. Muito bom, eu achava que o CAPS era só para dependentes químicos. Não, tem o CAPS de dependente químico, tem o CAPS adulto, tem o CAPS infantil. Não sabia, não sabia. Bacana, bom saber isso daí. Legal. Vou deixar seu Instagram lá, vou deixar seu contato. Beleza, quem quiser fazer lá acupuntura contigo, tratamento psiquiátrico também, né? Pode te procurar. Você está atendendo aonde? Eu estou atendendo no Instituto de Psiquiatria Paulista e na Clínica Fator Humano. Legal. Nesses 2 lugares. Bacana, vou deixar lá os contatos lá. E vamos com o doutor que, aconselho, o melhor que eu passei até hoje, hein? Beleza, cara. Valeu, doutor. Muito obrigado, hein? Obrigado pelo convite. Isso aí, galera. Mais um episódio aí. Curtam, compartilhem, sigam o doutor lá. Vão lá se consultar com ele se tiver algum probleminha aí. Não tenha vergonha. Quiser trocar uma ideia comigo no direct aí, só me chama aí que eu troco uma ideia com você tranquilamente. Tá bom? E é isso aí. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Da hora, foi muito bom.